A paz do Senhor Jesus. Eu quero falar aqui uma coisa polêmica, aquela questão de águas e águas de Gênesis. Vamos falar sobre a ordem cronológica, né, de Gênesis 1, sob a ótica dos teólogos pentecostais, especialmente o mestre, o pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto. O meu foco principal é comentar sobre o que a Bíblia chama de separação das águas, tá? E para começar, a gente precisa entender como que a teologia pentecostal clássica, baseada em livros como a Teologia Sistemática, da editora CPAD, e as próprias notas de rodapé da Bíblia Pentecostal, aplica uma teoria chamada teoria do intervalo. A teoria do intervalo funciona mais ou menos assim. No versículo 1 de Gênesis, temos a criação perfeita. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas, no versículo 2, algo muito forte acontece. A terra aparece sem forma e vazia. Então, o saudoso pastor Antônio Gilberto, ele explicava que esse vácuo entre o verso primeiro e o versículo segundo sugere um julgamento possivelmente ligado à queda de Satanás, queda de Lúcifer. Por isso, o que a gente vê a partir do versículo 3 não é apenas uma criação do nada, como foi no caso do versículo 1, mas sim uma restauração divina da criação. Deus começa a colocar ordem no caos, certo? Causado supostamente pela queda de Satanás. Então, presta atenção na cronologia. No primeiro dia, Deus trouxe a luz, mas no segundo dia, ele faz algo que intriga muita gente. A Bíblia diz que Deus criou um firmamento para separar águas de águas. É aí que gera muito debate. No hebraico, a palavra usada no original é háquia. O pastor Antônio Gilberto, seguindo a tradição de grandes comentaristas, define isso como uma expansão ou um espaço batido, como ele já chegou a chamar. Deus pegou aquela massa de água caótica que cobria tudo e a dividiu em duas partes. Uma parte deixou aqui embaixo, digamos assim, que hoje chamamos de oceanos e mares, mas a outra parte ele mandou para cima. E é justamente isso que os teólogos chamam de teoria do dossel. Já ouviu falar isso? Ou camada de vapor. Imagine a Terra não com o céu azul que a gente vê hoje, certo? Porém, envolvida por uma gigantesca camada de vapor de água, quilômetros acima da atmosfera. E a grande pergunta é, por que Deus faria isso dessa forma? Segundo a visão pentecostal, esse dossel de águas tinha três propósitos, certo? Extraordinários, que explicam esses mistérios no texto. O primeiro propósito seria promover o equilíbrio térmico. Essa camada de água lá no alto criava um efeito estufa natural e perfeito. Ou seja, não havia desertos gelados, nem calor insuportável. A terra inteira tinha um clima de jardim tropical. O segundo propósito seria promover a proteção contra a radiação, os raios ultravioletas e tal, que envelhecem nossa pele. Então, aquela água lá no alto servia como uma espécie de escudo. É por isso que, se você ler as genealogias de Gênesis, é comum você encontrar pessoas que viviam 800 anos, 900 anos, ou seja, a degradação do corpo era muito mais lenta por causa dessa proteção. E o terceiro propósito seria um estoque.
o estoque de água para o juízo. Deus, em sua soberania, em sua onisciência, já estava preparando o estoque de água que seria usado no dilúvio. Qual é a base para isso? Quando a Bíblia diz que no tempo de Noé, as janelas do céu se abriram. Então os teólogos usam essa expressão para explicar que foi justamente esse dossel, essa água de cima que desabou sobre a terra pela primeira vez. Portanto, a ordem cronológica de Gênesis 1 seria essa: a teoria do intervalo e a teoria do dossel. Espero que eu tenha sido bem claro para você. Não é a minha opinião, tá? Eu estou só expressando o que o pastor Antônio Gilberto explicou no seu livro, Teologia Sistemática, e também é o que consta nas notas da Bíblia Pentecostal, na Bíblia de Estudo Pentecostal. Tá bom? Deus abençoe.